Disse o Senhor a Josué: Não temais, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os vossos despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que porei de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que estáis comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-nos, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós, como dantes, assim fugireis diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará nas vossas mãos. Havendo, pois, tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Farareis que vos ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram em emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo. Subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e se alojaram ao norte de Ai. Havia ali um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. Sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade, apressaram-se, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel. A batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir. Perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender a mão vieram à cidade e tomaram, apressaram-se nela, puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra. E feriram-nos de tal uma sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram Josué. E tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e passaram a fio da espada. Os que caíram naquele dia, tanto homens como as mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, tratando para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre em um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, ao monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro. Sobre ele oferecerão holocaustos ao Senhor.
e apresentarão ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel com os seus anciões, os seus príncipes, os juízes, e estavam um e o outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como os naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve que tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles.